Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo análise do jogo Bahia 2, Fortaleza 0. Mais uma boa atuação do Bahia, mais um triunfo do Bahia, e com isso o Bahia momentaneamente é o 12º colocado na tabela de classificação, tendo um respiro aí com a zona de rebaixamento. Bahia vence 2-0, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na Fonte Nova, que deu um excelente público, né? E ganhando aí essa folga aí, né? Esperando os adversários como o Santos, como o Vasco, como o Inter, que joga amanhã, Corinthians, Cruzeiro, todos eles abaixo do Bahia, mas que vão jogar ainda na rodada, e com isso o Bahia pode perder algumas posições. Neste momento, o Bahia é o 12º colocado na tabela com 34 pontos, 4 a mais que o Vasco, que ainda joga na rodada. Canu fez o gol no primeiro tempo, aos 22 minutos, e o Rafael Ratão nos acréscimos da etapa final. E o Bahia começou aí dominando a partida, começou pressionando o jogo, começou tentando fazer o primeiro gol. Fortaleza estava meio perdido em campo, né? Fortaleza que segue aí na 8ª colocação com 42 pontos. E o Canu, de tanto pressionar, o Bahia de tanto pressionar, Canu fez o gol aos 22 minutos, num escanteio cobrado na medida pelo Biel. Assistência de Biel e gol de Canu. E após o gol, Fortaleza começa a melhorar em campo, e teve duas oportunidades aí com o Marinho, jogada perigosa aí. Teve oportunidade com o Galhardo, com o Dudu, com o Brites também, né? Tiveram chances aí no primeiro tempo, mas o placar ficou inalterado, 1-0 para o Bahia. O segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, e eu diria até um jogo trancado, de muita disputa no meio de campo, poucas chances de gol, tanto para o Bahia quanto para o Fortaleza. E quando entrou o Caleb e principalmente o Machuca, o Fortaleza melhora. Fortaleza se impõe, dá um novo ritmo e trabalhou mais as jogadas. Poderia inclusive ter empatado a partida. Teve chances aí com o Machuca, com o Lucero também, né? Mas o Bahia também teve as oportunidades aí com o Cauli e com o Biel. Biel, que aliás que foi um dos destaques da partida. E nos acréscimos, o Rafael Ratão matou o jogo aí, fazendo o segundo gol na dobradinha, né, com o Luciano Juba. Terceiro triunfo seguido do Bahia. Com o Ceni, o Bahia tem 3 triunfos e 2 derrotas. Tá fazendo uma boa campanha, principalmente nas últimas partidas. E o Fortaleza, a segunda derrota seguida no Brasileirão, né? Primeiro tinha perdido para o Vasco e agora perde para o Bahia. Canu foi o grande destaque da partida, porque além do gol, ele foi o melhor zagueiro aí do sistema defensivo do Bahia. Canu, destaque da partida. Os volantes Acevedo e Iago Felipe também foram destaques aí pela boa marcação, não deixando em determinado momento o Fortaleza articular as suas jogadas. E o atacante Biel, pela assistência, também foi uma boa presença em campo. Esses foram os destaques maiores do time do Bahia. E na reta final, a dupla Luciano Juba e Rafael Ratão funcionou, e também dá para se colocar que foram destaques desta partida. Bahia 2, Fortaleza 0, grande resultado do Bahia, que vai aí de camarote assistir os adversários para ver como se coloca na tabela de classificação. O certo é que o Bahia fica aí pelo menos mais uma rodada longe da zona de rebaixamento. Na próxima quarta-feira, o Bahia tem o Cruzeiro, só que vai lá no Mineirão. O jogo é fora de casa. E o jogo na quarta-feira, portanto, às 20 horas. E o Fortaleza recebe o Botafogo em casa na terça-feira, às 19 horas. Portanto, aí está.
grande triunfo do Bahia, importante triunfo do Bahia, precisava vencer e venceu com autoridade, eu diria, porque o Bahia foi melhor no primeiro tempo e no segundo tempo o jogo teve um certo equilíbrio. Então, no geral, o Bahia foi melhor e merecedor desses 2-0 e o Rafael Ratão mais uma vez, né, marcando presença, fazendo seu gol e está conquistando aí, está tentando cavar um lugar no time titular de Rogério Ceni. Portanto, aí está, o Bahia vence e espera, como eu falei antes, de camarote os seus adversários, né? O Internacional, que joga contra o Santos, ou seja, é um jogo importante aí para o torcedor do Bahia ficar de olho, né? Porque o Santos é concorrente para a zona de rebaixamento e o Internacional também está no bolo, Nesse momento, inclusive, o Bahia está à frente do Internacional. Mas se o Internacional vencer o jogo no Beira-Rio amanhã às 16 horas, ultrapassa o Bahia novamente. Por isso que acredito eu que o empate nessa partida seja o melhor resultado. Mas não é só o Inter que joga ainda o Corinthians, joga ainda o Cruzeiro, que estão neste momento abaixo do Bahia, mas que podem ultrapassar o Bahia dependendo dos resultados. E o Vasco e o Santos também pode encurtar a distância para o Bahia. Tá aí. Essa foi a análise do jogo Bahia 2, Fortaleza 0. Deixe nos comentários aí o que você achou dessa partida, quem foi o craque do jogo e quem foi o perna de pau da partida. Muitos vão colocar aí que foi o Marinho, porque a torcida vaiava o Marinho a todo momento. Mas, enfim, Marinho teve duas chances aí que acabou não aproveitando. Deixe nos comentários a sua impressão sobre o jogo. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Daqui a pouquinho já começa aí a live do Kodama sobre esse importante triunfo do Bahia frente ao Fortaleza. Vamos discutir mais detalhes da partida, ok? A todos um bom restinho de sábado, um excelente domingo, beijo no coração e fique com Deus.